a Deus de tal forma que tudo aquilo que devemos fazer, devemos ter como prioridade a Deus e as coisas relacionadas ao reino de Deus. E é por isso que nessa manhã eu quero encorajar a você, que você de fato invista a sua vida no reino de Deus. Dedique-se a Deus, invista a sua vida, o seu esforço, o seu conhecimento, os seus talentos e dons para Deus e para o reino de Deus. Pois como lemos no final do verso 31, quando priorizamos o reino de Deus, todas estas coisas, ou seja, aquilo que Jesus menciona no texto que lemos, como comida, bebida, vestuário, tudo isso nos será acrescentado. Pois se você observar bem a lógica do texto, na sequência, é que se Deus é quem alimenta os pássaros dos céus, se é Deus quem faz com que as flores floresçam, se é Deus quem cuida da criação, que tem um menor valor comparado a todos nós, que somos a coroa da criação de Deus, será que Deus também não nos dará essas coisas? Será que Deus ele não nos dará o que é necessário para a manutenção da nossa vida? É isso que Jesus pretende quando ele exorta, ou melhor, quando ele admoesta os seus discípulos, dizendo que a nossa prioridade deve ser a busca pelo reino de Deus. Invista sua vida no reino de Deus. Gaste tempo no reino de Deus. É claro que cada um tem a sua realidade. Eu não estou querendo dizer, nem tampouco encorajar você a deixar o seu emprego para viver exclusivamente para a igreja local ou para as coisas relacionadas ao reino de Deus. Mas a pergunta que eu deixo para que você possa meditar é: você tem priorizado o reino de Deus? O que vem em primeiro lugar na sua vida? Deus ou as coisas relacionadas à sua vida? Numa escala de 1 a 10, por exemplo, aonde é que está Deus em sua vida? Aonde é que estão as coisas relacionadas ao reino de Deus em sua vida? Numa escala de 1 a 10. Será que você prioriza mais o trabalho, a família, algum tipo de hobby que lhe dá prazer? E acaba se esquecendo de priorizar o reino de Deus? Por isso, invista tempo, dedique tempo para o reino de Deus. Só assim iremos viver de modo que iremos priorizar o reino de Deus em nossas vidas, não vivendo preocupado com comida e roupas, nem gastando nossa vida na busca por essas coisas. Invista sua vida no reino de Deus. Número 2, confiando em nossa própria capacidade para manter a nossa vida. Volte novamente sua atenção para o texto, versos de 24 a 28. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês, e aqui Jesus
ele usa uma hipérbole, claro. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. E aí no verso 28, Jesus ele diz: é Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no fogo. Então é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma pequena fé. Queridos, devemos não viver confiando em nossa própria capacidade para manter a nossa própria vida. Percebam que esse segundo tópico, ele está diretamente relacionado com o primeiro. Porque a lógica é a seguinte: quando não agimos por fé e com fé, quando não confiamos na provisão de Deus, que na verdade é quem mantém a nossa vida, pois Jesus é enfático em declarar que se Deus ele alimenta os pássaros, se Deus é quem veste as flores do campo, Ele também nos dará tudo aquilo que nós necessitamos. Então, não é a sua capacidade, não é a sua força, não é a sua inteligência, mas é Deus quem capacita você para trabalhar, para trazer um sustento para dentro de casa. Não é a sua força, não é a sua capacidade, não é porque você é melhor do que outro. Pois se você trabalha, é Deus quem te dá saúde. Se você está de pé, é Deus quem te dá força. É Deus quem nos dá o ar que respiramos. Percebam que do começo ao fim, do nascimento à morte, tudo o que temos e somos pertence a Deus. Tudo vem de Deus para as nossas vidas. Então não viva confiando em sua própria capacidade para se manter. Confie tão somente na provisão de Deus. Veja o que diz, por exemplo, abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18. Portanto, não pensem que foi a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele que lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Então, queridos, percebam que nesse texto, Deus ele está advertindo o seu povo com relação ao orgulho. E quando nos deparamos com o texto de Lucas capítulo 12, que é o texto base da nossa meditação, Jesus ele nos admoesta, ou seja, ele nos repreende justamente com relação a esse fato, de que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus em nossas vidas, porque quando assim fazemos, demonstramos a nossa dependência de Deus. Quando reconhecemos que é Deus quem nos dá o que nós necessitamos para a nossa manutenção, aqui não fica espaço para orgulho. Não sobra espaço para acreditarmos que o que temos e somos provém da nossa capacidade, mas de Deus, que nos dá a vida, que nos dá a condição para que possamos trabalhar, produzir, para sermos abençoados por meio do nosso trabalho e também para abençoar outros que dependem do nosso trabalho. Por isso que nós não devemos viver confiando na nossa própria capacidade. Infelizmente,
muitos crentes que estão impregnados com essa mentalidade mundana, muitas vezes batem no peito e dizem: eu sou, eu posso, eu faço, eu tenho, e por conta disso humilha o próximo. Queridos, quando nós compreendemos que o objetivo principal da vida do homem é conhecer a Deus e glorificá-lo, nós aprendemos que a nossa real confiança deve estar na provisão de Deus. Devemos olhar para o que temos e somos e dizer: tudo vem de Deus, tudo é de Deus. A terceira, esse portanto aqui no verso 29 é a conclusão do que Jesus falou anteriormente. Ele diz: portanto, ou seja, depois de aprender que nós não devemos viver preocupados com o que havemos de comer, de vestir e de beber, depois que nós aprendemos que é Deus quem alimenta os pássaros, que veste a erva do campo e, portanto, irá nos dar tudo o que nós necessitamos para a nossa sobrevivência, depois de considerar tudo isso, no verso 29 Jesus diz: portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer e o que beber, pois os pagãos, ou seja, os ímpios, os incrédulos, os inimigos de Deus deste mundo, é que estão sempre procurando todas estas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. E aí ele conclui mais uma vez agora, introduzindo o portanto. Portanto, ou seja, a conclusão: ponham, ou coloquem, ou busquem em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Então nós precisamos, o que nós precisamos para priorizar o reino de Deus é não viver confiando em nosso próprio conhecimento, como fazem os pagãos. Tenha fé confiando na onisciência de Deus, pois Ele sabe do que eu e você precisamos. Queridos, quando Jesus ele está concluindo o seu argumento, chamando a atenção para o fato de que todos nós devemos priorizar o reino de Deus em nossas vidas, ele fala algo interessante quando ele diz que os pagãos, ou seja, como eu já mencionei, os ímpios, os inimigos de Deus, os incrédulos, estes sim é que se preocupam com o que haverão de comer, de beber, de vestir, pois esses confiam na sua própria sabedoria e conhecimento. Esses agem como pessoas que não confiam em Deus. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer que aquele que não confia em Deus para a manutenção da sua vida, que não prioriza o reino de Deus como o objetivo principal da sua vida, age e vive como um pagão, como um incrédulo, como alguém que não tem fé na provisão de Deus. Em outras palavras, nesse sentido, Deus ele nos chama para que façamos a diferença. Eu não sei se você já teve a oportunidade de vivenciar a experiência de estar passando por um momento de tribulação, de adversidade, de prova de fogo mesmo. E você está calmo, sereno, tranquilo, confiante em Deus, e de repente, um ímpio, alguém que não possui a mesma fé que você tem, chega e lhe indaga fazendo a seguinte pergunta:
pergunta: rapaz, como é que em meio a tudo isso que tu está passando, tu consegue viver assim, calmo, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo? Rapaz, eu queria ser assim como você. Eu queria ter essa mesma confiança que tu tem. Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar por isso, mas é isso que Jesus está dizendo no sentido comparativo. Ou seja, Deus, Ele nos dá a oportunidade de confiarmos nele, de descansarmos na provisão dele, para que não vivamos como os ímpios vivem, para que os ímpios olhem para as nossas vidas e vejam de fato que a fé que temos em Deus, na providência de Deus e no cuidado de Deus, é uma fé viva e genuína. É por isso que nós não devemos viver confiando no nosso próprio conhecimento, como fazem os pagãos. Devemos confiar na onisciência de Deus, pois Jesus diz que o nosso Pai sabe de tudo o que nós precisamos. Queridos, antes mesmo da palavra chegar à sua boca, antes mesmo de você pensar, Deus, Ele já sabe. Se você tem falta de alguma coisa, Deus, Ele sabe. Por isso que você deve confiar em Deus. Por isso que você deve depender somente de Deus. Não dependa da sua autocapacidade, pois a bem da verdade não somos nada. Compreender isso, irmãos, faz toda a diferença. Saber que devemos viver para priorizar o reino de Deus, para dedicar a nossa vida a Deus e as coisas relacionadas ao reino de Deus, é que fará a diferença entre um cristão genuíno e um cristão nominal. Porque uma coisa é dizer que serve a Deus, uma coisa é dizer que tem fé em Deus, uma coisa é dizer que confia na provisão de Deus. Outra coisa é você viver aquilo que você professa.